entre 1 hora e... Porque eu não sei se eu... porque minha IC no UPS. Né? Não sei se eu vou ter que precisar ir para o UPS. Mas se eu não precisar, eu ficaria nos banquinhos de 1 hora até o horário da prova, presente ali para vocês resolverem qualquer coisa, tá? Tudo bem? Pode ser assim? Ah, e esqueci um detalhe. Né? Vocês têm prova prática logo em sequência, né? Tipo, na outra semana. Eu vou fazer a revisão da prova prática como se fosse algo normal, né? Tipo, sessão normal. E depois eu esqueci de falar um detalhe. Depois dessa sessão, que eu faço tudo de cabo a rabo, eu fico uma semana descansando. Entendeu? Eu esqueci de avisar essa regrinha para vocês, mas depois dessa semana que eu ficar das 6 às 8 horas de aula, eu passo uma semana descansando. Aí eu não vou responder pergunta no grupo, nem nada do tipo. Depois de uma semana eu vou. É mais para pode descansar mesmo, senão, tá? Pode ser assim? Tudo certo? Tá. E tá gravando? Sossô, vai ser assim. Sábado a gente vai manter nossa monitoria. Então eu vou dar aula de todos os assuntos de IQF que a gente viu até agora. Do começo ao fim. Em sequência. Geralmente esse processo, pelo menos na fisiologia, demora 5 chega a ser 8 horas às vezes. É um processo que é muito trabalhoso, mas depois, na próxima semana, eu vou cuidar de vocês da prova prática. Depois que vocês tiverem feito as provas, eu vou ficar uma semana descansando. Aí eu não vou responder só o necessário, só se acontecer alguma coisa necessária. Mas eu fico uma semana descansando justamente para que eu consiga programar para a próxima sessão, para o próximo módulo. Tá bom? E é bom que vocês vejam os primeiros temas, né? E depois a gente volta aqui para discutir. Tá? Entenderam? Vou começar, porque senão eu me atraso muito para minha aula. Então, aula 6h30. Vamos lá. Tudo certo? Vamos lá. Vamos falar sobre estratégias de modificação molecular para a identificação do farmacóporo. A gente vai discutir um pouco mais sobre esse conceito, né? Tentar entender esse conceito assim, de maneira mais integral, né? Entender a sua importância e depois a gente vai avançar no discurso para a gente avaliar estratégias que a gente pode identificar esse farmacóporo. Então, nosso sistema de aula vai ser assim. A gente vai definir o que é farmacóporo e depois a gente vai aprender a técnica de modificação molecular, de modelagem molecular, para a gente alcançar esse conceito, tá? O professor, geralmente, ele não vai cobrar a definição, né? Ele não cobra, na verdade. Ele vai cobrar uma aplicação das estratégias de simplificação e rigidificação. São as nossas duas estratégias, tá? Então, lembre-se que em química farmacêutica, a gente não está aprendendo conceitos. Os conceitos, eles são básicos para que a gente consiga aplicá-los em modelagem molecular. Então, o objetivo da prova é modificar moléculas. Então, a prova de vocês vai ser toda assim, tá? Tá bom? Então, essa é a abordagem da disciplina. O que acontece? A gente está falando muito de farmacocinética, né? Que é o caminho, né? As transferências que ocorrem de fármaco para cada compartimento diferente. Absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Né? A gente focou muito principalmente em absorção e... não, agora não, né? Agora só absorção e depois a gente vai ver um pouco mais sobre metabolismo mais à frente. Agora, a gente vai entrar nos conceitos farmacodinâmicos, que são aquelas interações que o fármaco precisa realizar com a macromolécula para ter o efeito biológico final, que é o nosso, que a gente vai chamar aqui de efeito terapêutico. Tá? Para que isso aconteça, para que essa interação aconteça, né, a gente tem forças que são necessárias, né, interações intermoleculares necessárias para essa interação fármaco-receptor, ou interação fármaco-alvo-biomacromolecular, certo? Vou chamar de vários sinônimos, mas é a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos essa molécula, né, que mostra as várias interações que ela produz. Deixa eu ver se eu consigo colocar um curso melhor. Ah, não. Aqui. A gente consegue ver várias interações. Então, transferência de carga, né, hidrofóbicas aqui nessa ramificação do carboneto, né, dipolo, hidrofóbico aqui em cima novamente com um anel benzênico, tá? Uma ligação de hidrogênio, né? Uma interação iônico-dipolo, ou íon-íon-dipolo, mais hidrofóbico. Então, essa molécula tem várias interações. E a gente vai ter que, se vocês tiverem dúvidas sobre quais são os tipos de interação, é bom você ir no livro e ver sobre as interações em geral.
né? Ou no livro de Química Geral, ou no livro de Química Farmacêutica, que vai te trazer de maneira mais aplicada. Mas se você não estiver entendendo essas forças de interação, quais são os tipos, quais grupos adicionar, volta para a Química Geral, tá? Brown. Eu recomendo Brown, essa parte. Né? Então, vocês têm que saber o que cada grupo vai interagir com cada coisa. Isso aí tem que saber, sabe? Então, tem que saber que um anel benzênico, né, que o benzeno adicionado numa molécula vai aumentar a interação hidrofóbica. Que NH, OH ou FH, que é bem raro aqui nesse caso, nessa situação, vão gerar ligações de hidrogênio, tá? Que uma amina vai gerar que vai gerar uma base, ou um ácido carboxílico vai gerar um ácido. Então, vocês têm que saber os grupos funcionais. Tem que saber os grupos funcionais iônicos, ou os grupos funcionais orgânicos, certo? Só que, a gente não tem noção de quais dessas interações são essenciais para a interação com o fármaco. São interações. Mas será que a interação hidrofóbica nessa molécula hipotética, ela tem a mesma importância da interação da ligação de hidrogênio? Será? Elas têm a mesma importância? Todo mundo ali tem sua importância na molécula? Eu já vou dar um spoiler. Não. Existem interações que são mais importantes do que outra, e isso vai ser importante para a gente entender um pouco mais para frente, tá? Mas, de maneira geral, o que vocês precisam entender é que nem toda estrutura molecular ali na molécula vai ter uma funcionalidade de interação. Ela pode ter uma funcionalidade, uma aplicação farmacocinética. Mas farmacodinâmica, nem toda interação é importante. Só algumas específicas, tá? E isso, né, de estrutura, de interações importantes, vão justamente, né, constituir a nossa relação estrutura-atividade. Vocês podem ver com a sigla SAR, né, que é Structure Activity Relation, né, Relationship, né, que é tipo relacionamento, estrutura, atividade. O nome em inglês, né? Então, tudo vai depender, a ação, o efeito terapêutico vai depender muito da sua estrutura química, né? Então, cada estrutura vai ter uma atividade biológica, tá? Isso a gente vê em várias áreas do nosso curso, tá? Tive aula de bioquímica de alimentos agora, eu sei que tem uma pessoa aqui que é da bioquímica de alimentos, que pegou aula comigo agora, né? Por isso falou disso, né? Que cada enzima, que cada proteína tem uma atividade, né? Então aqui não vai ser diferente. Cada fármaco vai ter uma atividade diferente por conta da sua estrutura, tá? Mas por que você vai modificar uma substância que você já conhece que tem efeito bioativo, né? Que tem efeito biológico? Por que você faria essa modificação? Ora, por diversos motivos, né? Pode ser para aumentar a potência, né? Então, por exemplo, você descobriu que tem uma molécula bioativa que vai inibir o crescimento de células neoplásicas. Poxa, é muito foda, né? Mas, para você ter um efeito terapêutico bom, você precisa de 1 quilo de fármaco. Isso é inviável. Então, você tem que aumentar a potência, ou seja, diminuir a quantidade de fármaco para ter o efeito, e aí você consegue um fármaco mais útil, terapeuticamente falando, né? Mas, às vezes, pode ser o contrário. Pode ser que o seu fármaco ele seja muito tóxico, seja tão potente que a janela terapêutica dele, tipo a varfarina, né? A janela terapêutica é mas tão pequena que se você aumentar um pouquinho, tomar um comprimido a mais, você tem um sangramento, você tem um efeito tóxico. Aí, vocês vão ter, no caso, tem que modificar essa estrutura para que a atividade diminua. E aí a toxicidade fique mais de boa, tá? Mas, de maneira geral, a gente vai buscar aumentar a potência. Isso é o quê? Isso aqui é o enunciado. Isso aqui é o contexto que o professor vai dar para que vocês façam modificação molecular. Um fármaco que eu quero aumentar a potência. Um fármaco que eu quero diminuir a potência. Um fármaco que eu quero aumentar a afinidade. Tá? Tudo isso. Mas qual é o que modificar, né? Porque a gente está falando que existem interações que são mais importantes que outras, né? Mas qual dessas interações que a gente tem que modificar? A gente tem que levar em consideração dois fatores. O primeiro é viabilidade sintética, tá? O que é viabilidade sintética? É você conseguir produzir aquilo no laboratório, seja a nível de bancada, seja a nível industrial. A gente vai falar sobre as diferentes escalas, né, de síntese química, então a gente vai ter um módulo que a gente vai discutir, acho que para vocês vai ser o último módulo. A gente vai discutir síntese, né? Então, quais são as estratégias de síntese e como aprimorar isso. Mas, de maneira geral, vocês têm que colocar algo na prova, né? E quando estiver pensando no desenvolvimento de fármacos, algo que seja possível. É isso que ele está falando aqui de viabilidade sintética. Por exemplo, você não vai colocar um carbono com 6 ligações, nem com 4 ligações. Com 5 ligações, perdão.
A aurora mais existe, já vi na química, não sei o que ela sim existe, mas isso viavelmente no nosso dia a dia não é possível, né? Então tem que ser moléculas que sejam possíveis de ser feitas, tá? Mas o mais importante mesmo é o significado químico-medicinal, ou seja, o que essa alteração molecular vai causar no seu efeito, seja por vias farmacocinéticas, seja por vias farmacodinâmicas, tá? Mas a gente viu para que modificar, por que modificar, como modificar, mas onde modificar. Ou seja, qual a localização topológica da molécula você pode influenciar. E aí que tá os dois conceitos básicos dessa aula, que se a gente não entender isso, a gente não vai para frente, tá? E agora, a partir... Gente, esse assunto vocês têm que entender, porque a partir de todo o conteúdo, a partir dessa aula, vai utilizar esse conceito. Tá? Vai utilizar esse conceito. Todas as aulas a partir de agora a gente vai falar sobre farmacóforo, sobre esse modelo, tá? Então, onde modificar? Né? Então, você tem uma molécula na sua mão, na sua IC, no seu futuro mestrado, doutorado, ou na prova, você tem uma molécula na sua frente, onde você pode modificar, onde você não pode modificar. Existe dois conceitos, o farmacóforo e o auxóforo. O farmacóforo como posso dizer, são aquelas interações, aquelas estruturas básicas para o funcionamento molecular daquele fármaco, tá? Então, por exemplo, o exemplo clássico, né, do ácido acetil salicílico, para ele funcionar, ele precisa do grupo acetil e precisa do grupo ácido carboxílico. Se ele não tiver um dos grupos, ele não vai funcionar, porque essas duas interações elas são chaves para o seu mecanismo de ação. Elas são, sim, não tem como ter um efeito biológico pela via do ácido acetil salicílico de outra forma, tá? Então, são aquelas interações, aqueles grupos funcionais que são essenciais para o funcionamento. Sem isso, o fármaco não vai interagir com o receptor, com aquele receptor que você quer, né? E não vai ter efeito biológico. O auxóforo é tudo aquilo que estrutura para que haja farmacóforo. Então, por exemplo, o ácido carboxílico do ácido acetil salicílico, ele não é jogado no espaço, existe uma estrutura, né? Que ele está acoplada. Então, essa estrutura é chamada de auxóforo. Vocês não precisam saber muito sobre o auxóforo. A única coisa que vocês precisam saber é que a região onde vocês podem modificar. E o farmacóforo você não modifica, a não ser que você coloque no mesmo lugar um grupo funcional muito semelhante. Só que essa estratégia de modificação, de colocar um grupo muito semelhante, já tem nome, que é o bioisosterismo, que vocês vão aprender ou no segundo ou no terceiro módulo. Eu não lembro no cronograma, porque o cronograma de vocês está um pouco alterado por conta da licença do professor Samuel para pós-doc, né? Então alterou um pouco a ordem, mas em algum momento a gente vai ver essa estratégia. Nesse momento, agora, o que a gente precisa saber é que o farmacóforo, nessa primeira prova, nesse momento inicial que a gente tem poucos conceitos de estratégia de modificação, a gente não vai modificar o farmacóforo. O farmacóforo vai permanecer intacto, tanto em grupo funcional quanto em posição. Tá? Então, se você coloca uma molécula com muito grupo volumoso e muda de posição, já era. Tá? Mas, antes de aprofundar o conceito, vocês entenderam a definição de farmacóforo? Entenderam que são essas interações básicas para o funcionamento farmacodinâmico? Gente, isso aqui, gente, na moral, isso aqui provavelmente é a aula mais importante da QF. Então, todo mundo tem que entender isso. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver. Não, né? Tudo certo. Opa. Opa. Oxi, cadê? Ah, tá. Então, farmacóforos são as partes, né, de uma molécula que interage com o alvo macromolecular, sendo responsável pela atividade biológica. Então, quais são as partes? E auxóforo é o grupo das moléculas que não interagem com o alvo macromolecular, tá? O conceito que eu acabei de dar, tá? Deixa eu ver se tem um mais para frente. Né? Ah, não, tá. Então, o farmacóforo agora aplicando um pouco sobre... Não vou falar disso aqui não agora, senão vai confundir mais do que ajudar. Só que, gente, a gente imagina muito, né? E lá na década de 60 se tinha muito essa visão que o farmacóforo, né? Ele tem uma representação muito bidimensional. Né? Então a gente vê a molécula e fala assim, por exemplo, o farmacóforo da morfina, que é essa molécula que está aparecendo aí na tela de vocês,
né? Tá marcado em vermelho. Então, esse fenol e essa amina. Sem esses grupos, nos receptores MOR, né? Que são os receptores principais dos efeitos da morfina, não há interação. Se não tiver essa estrutura, não há interação, tá? Só que isso, gente, o que acontece é que quando a gente pega a morfina, por exemplo, é muito fácil. Porque a morfina, não sei se vocês perceberam, né, é uma estrutura de 5 anéis. A, B, C, D e E, se não me engano. Né? Não, são 5 anéis, perdão. A, B, C, D e E. Algo do tipo. Mas cada um desses é um anel. Que são rígidos. Então, você consegue compreender o farmacóforo a partir de descritores bidimensionais. Né? Então, isso tem que ser seguido. E nesse caso do opioide, que a gente está falando rapidamente aqui, e a gente não vai ver o opioide mais na disciplina, se eu não me engano, né? O fenol aqui, né? E essa amina tem que ter essa distância. Deixa eu ver se tem um. Ah, não. Fica, né? Enfim. Tem que ter essa distância. E a morfina, por ser uma molécula rígida, não tem, como posso dizer, não tem alteração de conformação, não tem alteração de conformação. Então ela não fica rotacionando, porque ela é rígida, é uma molécula muito rígida, né? Então, aqui, para a gente representar de maneira 2D, não tem problema, tá? Na prova teórica, será feito de maneira 2D, porque é muito difícil questões 3D quando você não consegue mexer a molécula, né? Mas, se vocês já fizeram a prática do Zinker, né? Aquele site que tem as moléculas, já fizeram essa prática? Já, né? Já? Deixa eu ver. Do Zinc ainda Oxi. não. Não? Ainda não. No Zinc, vocês vão ver a molécula tridimensional. Deixa eu ver qual ver aqui. Vocês vão ver a molécula de maneira tridimensional, tá? Aqui na prova teórica a gente vai ver de maneira bidimensional, ou seja, 2 dimensões, tá? Mas lembrando, a distância entre os grupos também é importante, não é só ter o grupo, a distância entre eles. Então, se você modifica a molécula, se o professor te dá, por exemplo, morfina para você modificar, o que você tem que fazer, né? Ele quer falar assim, professor, eu quero que você aumente a lipofilicidade da morfina. Ela não é bem absorvida por via oral, né? Porque a morfina é intravenoso. Aí você vai modificar onde, Sossô? Você vai modificar em tudo, menos farmacóforo. Então você pode tirar essa hidroxila, colocar aqui um éter, tirar esse oxigênio aqui, colocar uma metila, né? Você pode tirar essa daqui também, colocar um H aqui, ou tirar esse anel, que não é importante nesse caso. Então você vai fazer modificações que não alterem essas duas partes. O grupo funcional e a distância desses grupos funcionais. Tá? Então você não pode, por exemplo, colocar uma molécula que seja só um fenol e uma amina. Não, você não pode fazer isso. Senão você vai perder essa distância que é necessária. Então, esse grupo aqui, ó, até chegar aqui, é necessário para que haja essa distância. Tá? Lembrando, sempre na fase farmacodinâmica. Tá? Então, farmacóforo é farmacodinâmico. Pode falar? Quem é? Bruna. Oi, ele vai indicar, né? O farmacóforo a gente tem que saber. Não, ele vai indicar o farmacóforo. Você não tem que saber de nada. Os únicos farmacóforos que ele vai cobrar que vocês saibam vão ser quando a gente começar a estudar as classes, né? Então, quando vocês verem os anti-inflamatórios não esteroidais, quando vocês verem os antivirais, vocês vão ter que saber o farmacóforo, entendeu? Mas é quando a gente começa a estudar classe. Se eu não me engano, vocês não estudaram classe ainda, né? Não, ainda não. Então, esqueçam isso. Ele vai indicar lá. Geralmente ele indica por cor. Tipo, vamos dizer, pegar a morfina aqui, ele vai colocar, tipo, uma bolinha vermelha aqui, uma bolinha azul aqui e uma bolinha verde aqui. Vai dizer que é o farmacóforo. Entendeu? Aquele espaço, ele não vai ter efeito biológico, porque tem algum impedimento estérico dele interagir ali, tá? Oxi, dá pra clicar, velho. Que maluquice. Enfim. Ah, não, tá selecionando. Entenderam? Entenderam isso do farmacóforo? Perfeito. Vou continuar. Então, né...
Existem aqui algumas alterações, né? A morfina está aqui, não dá para ver direito aqui, né? Mas a metociclina está aqui com uma alteração, retirando, né, essa parte aqui de baixo. Então, percebam, o que essa substância aqui, metazocina, fez, né? Tirou aqueles anéis que não são essenciais. Então, aquele fenol na parte inferior da molécula, pouco importa, você pode tirar. Isso aumenta o quê? Isso aumenta a biodisponibilidade dessa molécula, por exemplo. E aí você também tem um efeito, né, como posso dizer, mais controlado, porque é uma administração por via oral, então é reversível, você pode interromper o tratamento, né? E também você pode pular proteção intelectual, né? Então, existe hoje muita questão da discussão da patente, né? E, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria, tem uma estatística, né? Mas a maioria dos fármacos desenvolvidos lá o ponto que tem maior desenvolvimento de fármacos é o que a gente chama de fármacos Me Too, que é o quê? Você modifica a estrutura para fugir da patente, mas não tem nada de novo associado. É o mesmo fármaco. Tem vários fármacos que são assim, né? Então, você pode utilizar essa estratégia para enriquecer de maneira barata. Né? Pega o opioide, tira alguma coisa, faz uma justificativa bem besta e põe no mercado, né? Testa tudo mais, né? Mas põe no mercado. É uma estratégia, tá? Só que, gente, quando a gente fala dessa parte farmacópora, deixa eu ver aqui. Calma. Aqui ele traz mais 3D. Quando a gente fala de farmacófora, a gente fica focando muito nos átomos, né? A gente foca muito nessa parte de átomos, né? Então, aquela estrutura que é mais parecida e tal, a gente vai lá e tem um foco maior, né? Só que a gente sempre tem que estar levando em consideração a estrutura, ou seja, como é que ela está num espaço e a questão dos grupos funcionais, tá? Então, a gente vai aprender um pouco mais para frente que grupos funcionais são semelhantes, por exemplo, você colocar um NH, um OH, uma hidroxila, um NH para ele fazer ligação de hidrogênio, eles são semelhantes, tá? Isso vale muito mais do que o átomo de nitrogênio e muito mais do que o átomo de oxigênio. Entenderam? O que importa é a interação e não o átomo que está presente, tá? Isso que é importante. A gente não está fazendo comparação atômica, né? Então, se tiver lá, se o professor der dois fármacos que têm a mesma interação no mesmo local, né? Você pode levar em consideração que está dentro do farmacófago. Entende? Porque a interação é a mesma. O tipo de interação intermolecular é a mesma. Apesar de ter átomos diferentes. De terem átomos diferentes. Pronto? Entenderam essa parte aqui? Vou continuar. Vamos lá. Descrição do farmacófago, né? A descrição acontece por interações moleculares. A gente já falado, isso aqui tem que saber, tá? Isso aqui tem que saber, isso aqui tem que saber, isso aqui tem que saber. Muito. Tem uma questão na prova que geralmente ele coloca, que é ele marcar. É a única questão de marcar de castilho que geralmente ele faz, que é colocando isso daqui, né? Pelo menos que ele fez no semestre passado. Que é colocando isso daqui. Ele vai colocar uma molécula, tipo assim, nesse naipe aqui, ó. Vai pegar a molécula e falar assim, isso aqui vai ter A, B, C, D, vamos dizer assim. Diga qual o tipo de interação intermolecular de cada um. Aí vai ter lá para marcar ácido, doador de ligação de hidrogênio, entendeu? Então tem que ter isso aí na ponta da língua. Isso é questão garantida e fácil, né? Então, quais são os tipos de interações intermoleculares? Doadores de ligação de hidrogênio, então amidas primárias, secundárias, hidroxilas, né? Aceitadores de ligação de hidrogênio, carbonilas e hidroxilas. Como é que você diferencia, Aurora? Deixa eu te dar uma molécula aqui de exemplo. Aqui, por exemplo, se o OH tiver com o OH tudo junto no mesmo círculo, então ele pode aceitar ou receber. Se tiver só no O, é receber. Se tiver só no H, é doador. Tá? É questão de lógica mesmo. Deixa eu botar aqui. Grupos básicos, né? Então eles vão reagir ao meu ácido, vão ficar com carga. Então eles têm carga real positiva, tá? Quando tiver um maisinho lá, é um grupo básico, tá? Então não coloque carga positiva. É grupo básico. E grupo carga negativa é um grupo ácido. É só lembrar do ácido carboxílico e das aminas alifáticas, né? Piridinas e guanidinas, mas geralmente são aminas, geralmente alifáticas. Quer dizer, combinando alifático em geral. E geralmente o grupo ácido é ácido carboxílico. Geralmente ele não coloca outros. Só mais para frente, né? E anéis aromáticos fazem interações hidrofóbicas, né? E além dos anéis aromáticos também tem as ramificações de carboneto, só que elas são mais raras de acontecer, porque elas são um pouco volumosas, né? Geralmente a gente gosta de colocar um pouco mais de volume, então a gente geralmente coloca anel aromático. Apesar de a gente estar falando aqui sobre grupo farmacofórico, né? Levem isso aqui para o resto da prova.
né? Então a gente sabe que para deixar uma molécula mais lipossolúvel para passar pelas barreiras biológicas, a gente pode adicionar interações hidrofóbicas, né? Isso que a gente viu na aula anterior, para aumentar a afinidade, ou para aumentar a lipofilicidade e absorção. Então você coloca um anel aromático, entendeu? Isso aqui já é a cola, vamos dizer assim, não no sentido literal, né? Mas é para vocês perceberem quais grupos adicionar caso peça modificação molecular. Lembrando, você só vai cobrar modificação molecular, basicamente. Tá? Então, você pode representar essa interação de várias maneiras. No zinc, né? Vocês vão ver lá. Deixa eu ver se o zinc já voltou, porque o zinc cai toda hora mesmo. Tem chance de cair na hora da prática, quem diria? E a internet da UFO aqui tá uma merda. Enfim, não foi não. Mas aqui é uma imagem do zinc, tá vendo? Ele você vai conseguir pegar essa estrutura e ver tridimensionalmente. Mas aí, gente, essas cores e tudo mais, elas são... tem uma padronização que eu vejo, pelo menos nas provas e tudo mais. Quer dizer, nas provas não, né? Nos softwares, né? Que é vermelho, isso é oxigênio e tudo mais. Mas isso pouco importa. O que importa é o tamanho, né, dessa esfera. Porque quanto maior for a esfera, né, maior o campo de interação. Quanto menor for a esfera, menor menor a possibilidade de sair daquele farmacófago. Vou explicar de outra maneira para ficar mais fácil. Por exemplo, essa esfera aqui, no ácido carboxílico, é muito grande. Então, se o ácido carboxílico estiver aqui, mais para cima, estiver um pouco mais para baixo, ó, não tem problema nenhum. Mas se você perceber nesse azul aqui, que é um doador de hidrogênio, né? Ele é muito estreito, ele é muito pequeno. Então, variações na posição podem diminuir bastante, consideravelmente, a atividade biológica. Então, se esse grupo aqui estiver um pouquinho mais para baixo, aqui onde está o mouse, ele não tem mais atividade biológica. Entenderam? Ou vai reduzir bastante a atividade biológica. Tá? Lembrando, gente, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá? Não é só quando eu perguntar, não. Pode interromper. Pronto. Passando a primeira parte, que é a definição. O conceito. Se todo mundo entendeu, se não tiver nenhuma dúvida, agora eu vou para a identificação do farmacófago. Tá? Porque essa informação ela não cai do céu. Os químicos medicinais eles vão testando várias moléculas até descobrirem qual é a relação estrutura-atividade. Tá? Então, qual é a estratégia para descobrir farmacófago? Vou dar uma dica de estudo. Faça um fluxograma, porque isso aqui é POP, gente. Isso aqui é padrão, é processo operacional padrão, POP. Tá? Vamos dizer assim, aumentar a lipofilicidade, o que eu devo fazer? Aumentar a interação hidrofóbica. Aumentar a afinidade, o que eu devo fazer? Tal. Então, para descobrir farmacóforo, tem duas estratégias: simplificação e rigidificação, tá? Então, primeiro passo que você vai fazer no processo do desenvolvimento de fármacos para descobrir o farmacóforo: interações possíveis. Então, você vai elencar todas as interações possíveis que seu fármaco tem. Por exemplo, esse fármaco aqui no lado, né? Ele tem essa interação que pode ser essencial, essa interação, esses oxigênios aqui com hidroxilas, né? Mais interação hidrofóbica. Você vai ver quais são as interações possíveis. Então, você vai fazer um levantamento geral de todas as interações possíveis que seu fármaco pode fazer, tá? E depois disso, você vai fazer o quê, Aurora? Você vai sortear? Não. Mais ou menos isso, né? A gente vai aplicar a estratégia da simplificação, tá? Que é o quê? Você remover essa interação. Por exemplo, você quer saber nesse caso aqui, nessa molécula, né? Se essa hidroxila aqui de cima, ela é um grupo farmacóforo. Aí o que você faz? Você metila ela, tira esse oxigênio, esse H aí, tira esse oxigênio e coloca uma metila. Você mudando o tipo de interação, você vai lá e testa. Se funcionar, é o terceiro passo, a avaliação biológica dos derivados. Se funcionar, quer dizer que aquele grupo não faz parte do farmacófago. Se a atividade biológica cair, então significa que ele possivelmente possivelmente faz parte, é um grupo farmacofórico. Tá? Vou dar outro exemplo, explicar de novo passo a passo. Tá? Você pega uma molécula lá da sua IC, vai entrar para o mestrado agora, na área, ou algo do tipo, do desenvolvimento de fármacos, pega essa molécula, vê todas as interações possíveis, todas. E aí você vai fazer vários derivados, tirando todas as interações dele, mas uma por vez. Tá? Vou falar de uma pergunta que vocês fizeram, que eu sei que é na maldade as perguntas que vocês fizeram, mas eu vou responder ela, né?
Mas tem que tirar um por vez. Um por vez. Você vai fazer um derivado para um sem essa interação, um sem outra interação, entendeu? Então, nesse caso aqui, você vai fazer uma sem interação dessa hidroxila aqui de cima. Aí depois você faz uma outra só sem interação aqui de baixo. Aí você faz outra sem esse grupo hidrofóbico. Aí você faz outra, entendeu? Você vai fazer vários derivados. Você pode hidrogenar a ligação dupla, você pode remover hidroxilas ou metilação das hidroxilas, tá? Então, isso aqui já é um esquemazinho para a prova, né? Ah, como é que eu simplifico essa molécula? Hidrogenação de ligação dupla, remoção das hidroxilas e metilação das hidroxilas, né? Colocar um metilo ali. Tá? Isso aqui não é à toa não, gente. Isso tudo tem um significado. Depois você vai fazer a avaliação biológica dos derivados e ver quais deles não teve efeito. As que não teve efeito provavelmente significa que aquela parte da molécula é o farmacoforo. Tá? Todo estudo de identificação de farmacóforo é assim. Não é difícil, gente. Tá? Não é difícil. E outra coisa. Todo mundo entendeu isso daí? É isso que vai ser cobrado na prova. É isso que vai ser cobrado na prova. Diga, Bruna. Então, no caso, eu faço um derivado em que, por exemplo, em um derivado eu vou fazer somente a hidrogenação da ligação dupla e mantenho o resto. O outro eu faço só a remoção da hidroxila. Seria isso? Isso, é isso. Só que você faz isso só de um grupo. Então, assim, essa hidroxila aqui, metilação de hidroxila, né? Aí você não vai fazer aqui, tipo... você não vai fazer os dois, entendeu? Tem que fazer só uma modificação por derivado. Entendeu? Entendi. Então, uma hora você tira essa daqui de cima, outra você tira aqui de baixo. Aí você mantém uma ou a outra, entendeu? Você tem que mudar uma estrutura só. Entenderam isso? E agora, se você puder pausar a gravação, para pausar a gravação não. Mas muita gente me fez a mesma pergunta, né? Me fez a mesma pergunta. Que é o quê? Se você tem 3 fármacos, né? Um tem efeito, outro não tem efeito. Né? 2 fármacos, um tem efeito e 2 não tem efeito. Né? Já fizeram essa pergunta várias vezes para mim. Né? E aí o que acontece? Você tem um fármaco, né? A diferença entre o que funciona e o não funciona são 2 grupos diferentes. Você consegue afirmar que o grupo 1 é um grupo farmacofórico? Né? Eu reconheço algumas pessoas que fizeram essa pergunta para mim e eu estou explicando agora, tá? De maneira mais formal. Gente, você só consegue afirmar se um grupo ele faz parte do farmacóforo, né? Se você tiver só uma diferença de cada molécula. Se você tiver mais de uma, se você tiver 2, você não tem como garantir de qual modificação está atribuído à perda do efeito. Entenderam isso? Se você tem 2 moléculas diferentes, uma funciona, outra não funciona, se tiver 2 grupos, se na prova tiver lá 2 grupos, né, diferentes, entre 2 moléculas, assim, o grupo ácido, o grupo básico, que é o que dá o efeito biológico, que concede o efeito biológico. Você não tem como afirmar isso. Por quê? Você tem 2 modificações na molécula. Você só pode afirmar quando tem uma modificação só. E é depender do experimento, tá? Mas, de maneira geral, na prova é isso daí, tá? Aqueles que me perguntaram. Outra coisa. Isso aqui, gente, é sempre o modelo experimental que isso aqui é feito, ou é um modelo em sílico, ou é um modelo in vitro, tá? Não sei se você já... Eu acho que ninguém trabalha com isso. Nem o laboratório de farmacologia trabalha com isso. Não sei se o laboratório de Caxilha faz isso. Mas que é o quê? Que é ensaio in vitro com alvo isolado. Então você, por exemplo, pega uma E. coli, uma bactéria, uma fungo ali para produzir, né, aquele receptor específico, aquela enzima específica, né, produz, purifica esses receptores, coloca o seu fármaco e depois faz um radioensaio, por exemplo, né? E aí você vê quantos que estão ligados ou não, né? Então, geralmente é isso. Só que vocês vão ver que tem classes farmacológicas que foram desenvolvidas antes dessa técnica de biologia molecular, que é muito avançada, né? Eu realmente não sei. Se tiver alguém no laboratório aí que faz, não sei. Eu acho que não tem, não. Acho que todos os ensaios aqui são em sílicos. Se você colocar em vivo ou in vitro em célula, já entra outros vieses. Né? Em célula menos, mas em vivo entra a farmacocinética. Tá? Então, se foi testado em vivo, não necessariamente é grupo farmacofórico, às vezes pode ser um impacto farmacocinético. Tá? Mas isso fica mais como um aprofundamento da discussão mesmo. E se tiver alguém que faz aí,
ensaio de ensaio in vitro de qual é o nome? Algo isolado, me avisa que eu gosto desse assunto. Só por curiosidade mesmo. Tá, vamos fazer considerações. Calma, deixa eu ver o que ele vai falar aqui. Ah, tá. Porque eu quero ver se tem um slide. Tá, considerações sobre simplificação molecular. Tá? Primeiro, a gente tem que ir pela facilidade sintética, né? Então, tem que ser algo que seja fácil, né? Então, por isso que ele coloca essas 3 opções. Tá na prova, ele pediu para identificar farmacóforo. Aí você usa o método de simplificação, hidrogenação de ligação dupla, remoção das hidroxilas ou metilação de hidroxilas. Tá? Com certeza vai ser dentro desses exemplos. Com certeza não, mas muito provavelmente vai ser. Estuda outros, mas provavelmente vai ser esse. Tá? E não adianta também você causar várias simplificações ali no próprio grupo várias vezes, né? Essas simplificações elas podem perder o sentido. Então, você faz metil, etil, propil, butil e fútil, que o professor fala aqui, né? Esse fútil é o quê? Não tem nada de novo que você adquire entre esses 3. Quer dizer, até que pode ter, né? Porque isso aqui é uma estratégia chamada séries homólogas, né? Mas chega um ponto que vira só extinção de linguiça, né? Ou você tem uma molécula que uma tem flúor, outra tem cloro, outra, tá ligado? Os halogênios também não precisa ficar fazendo, faz 1 ou 2 ali, testa 2, acabou, para ver se tem diferença ou não, mas, sabe, tipo, é inútil você fazer mais, tá ligado? E sempre, né, existem algumas simplificações que vão causar, por exemplo, que são para diminuir potência, né? Então, por exemplo, a cocaína é uma anfetamina muito potente. Então, a gente diminui a potência, né, para virar cocaína, né, para virar outros fármacos que são semelhantes na anfetamina, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai simplificando. Tá vendo a estrutura aqui? Que é complexa, tá? E, às vezes, essa simplificação, além para descobrir farmacóforo, né, ele também é para diminuir etapas da síntese, né? Então, sintetizar isso daqui é muito mais difícil do que sintetizar a procaína, por exemplo, né? Mas aqui você vai simplificando justamente para facilitar a sua síntese, tá? Então, é algo que você tem a sua simplificação molecular tem que ter simplicidade de síntese. O que é simples sintetizar? Hidrogenação de ligação dupla, remoção de hidroxila e metilação de hidroxila, tá? Só que tem um adendo. Às vezes, quando você simplifica muito sua molécula, como é o caso da cocaína, para eucaína, para procaína, o que acontece? Existe um aumento da flexibilidade. Isso é um problema que se encontra com a morfina também. Se você começa a tirar muitos grupos ali que são desnecessários, você aumenta muito a flexibilidade do seu fármaco, né? E isso diminui a potência, ou mantém parecido, ou diminui significativamente. Por quê? Porque o seu fármaco ele vai estar adquirindo múltiplas conformações. E essa conformação, né? Essa conformação ela pode ser não ativa, né? Então você tem que, ao máximo, levar seu fármaco para ficar na configuração, na conformação bioativa, tá? Para ficar rígida naquele ponto. Então já puxa o link para outra modificação, que é a rigidificação, tá? Então aqui a gente está tentando simplificar, né? Mas às vezes você simplifica demais e ele abre margem para perda de potência. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, né? Aumentar a flexibilidade, por exemplo, para antibióticos pode ser bom, a depender do caso. Por quê? Porque você consegue ter efeito em sítios mutados. Ou seja, HIV tá lá, mutando, né? Que é basicamente o que ele faz. Fica modificando seu código genético a todo momento, até que seu repertório imunológico acabe. Então fica lá, pá, o tempo todo, né? Então se você faz um fármaco que seja mais flexível, se você tem uma mudança de um pequeno aminoácido ali, e o fármaco conseguir se encaixar, você diminuindo a seletividade, tá ótimo, porque você vai conseguir interagir com diferentes alvos, sítios modificados, tá? Por conta do aumento da flexibilidade. Mas, de maneira geral, aumentar a flexibilidade diminui a potência, tá? Porque ela fica em outras conformações e a chance de estar na conformação bioativa diminui, tá? Então, tomem cuidado, porque muitas vezes o professor pergunta na prova, né? Ou você está lá no seu IC, no seu futuro mestrado, você fala assim: vou simplificar isso daqui porque é mais fácil sintetizar. Levou na síntese lá, é mais fácil sintetizar. Aí essa potência cai. O professor coloca na prova assim: aumente, qual é o nome? Simplifique essa molécula, ou tipo, descubra o farmacóforo sem. Modifique essa molécula
sem perder afinidade. Quando ele fala sem perder afinidade, é para você não deixar ele muito flexível, né? E isso, gente, tudo tem que justificar. Não é só colocar na prova, não. Você colocou a molécula e deixa lá. Tudo depende da sua justificativa. E é isso que mais faz a gente perder os pontos na prova. É não justificar a nossa alteração. Então, falar assim, tirei tal grupo porque vai diminuir a interação com tal coisa, e por isso, mas mesmo assim, deixei ali um grupo rígido para que não haja mudança conformacional e perca o efeito, tá? Então, tudo tem que ser justificado. Tá? Então, qual a definição mais... Eita! Oxi. Qual é a definição mais completa da IUPAC atualmente sobre farmacóforo? É o conjunto de características eletrônicas estéreas, ou seja, espaciais, responsáveis pela interação com o receptor e, portanto, ao efeito farmacológico, na fase farmacodinâmica. O farmacóforo, gente, não é uma molécula e nem é uma associação de grupos funcionais. São essas interações, né, eletrônicas, ou seja, interação e espacial. Foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Então, a morfina precisa desses ângulos super específicos para funcionar. Sem esses ângulos, ele não funciona, tá? E aí, por isso que é importante a gente sempre levar em consideração que o fármaco, ele... Deixa eu ver se ele voltou a funcionar. Opa. Se o fármaco, de maneira tridimensional, tá? Por que isso é importante? Opa, não, tá abrindo mesmo, a gente caiu mesmo. Calma, perdi, gente, perdão. Então, além do 2D, que é a interação, nós temos que levar em consideração 3D, que é o espaço, ou seja, onde está localizado. Gente, dúvidas? Alguma dúvida? Isso aqui, gente, é essencial. Diga, Clarinha. Oi, Diva. Tá conseguindo me ouvir? Claro. Eu fiquei com a dúvida no conceito de farmacóforo. No sentido de... Ai, deixa eu baixar minha mão. Ele é essa associação entre esses grupos na molécula do fármaco ou no receptor? Não, no fármaco. O farmacóforo, ele, então, lembra do nome, farmacóforo, né? Ele é no fármaco, certo? Mas as interações necessárias para um receptor. É importante você ter perguntado isso, porque, Clarinha, cada receptor vai ter um farmacóforo, entendeu? Vai ter algo ali necessário para a interação. O farmacóforo são duas características, eletrônicas, interação intermolecular, e estéreas, o espaço, ou seja, o ângulo onde está posicionado e qual a interação que é. Entendeu? Entendi. Só a última coisa. Você falou das zonas de exclusão. Isso. Veja se eu entendi certo. É tipo uma área em que há um impedimento estérico e que, assim, na prática, eu não posso crescer minha molécula para lá. Para essa área, no caso. Isso, exatamente. Ele não pode estar, independente da interação, ele não pode estar com a presença ali, porque senão vai ter impedimento estérico, ou ele não encaixa, ele muda de conformação. Acontece alguma situação ali que ele não consegue, algum impedimento estérico que ele não consegue interagir. Tá aqui, brigadão. De nada. Entendeu mesmo? Tudo certo? Entendi, amor. Amanda? Isso. Aurora, olha só, eu fiquei com a dúvida na parte das interações. Naquela imagem mesmo que o professor colocou, aquela que você passou. Essa? Tipo, ele só marcou algumas... Não, a outra. Ele só marcou algumas coisas. E aí eu fiquei um pouco na dúvida, tipo... se tiver 10 interações, eu tenho que relatar as 10, ou tem interações que são mais relevantes e eu só coloco essas? Porque na outra, tipo, ele só marcou, eu acho que umas 3. E aí eu fiquei um pouco na dúvida de tipo, essa imagem, essa daí mesmo, essa aí. Entendeu? Aí eu fiquei, tipo, não sei se eu coloco, se tiver 10, eu coloco 10, ou tem algumas que são mais importantes, tem esse tipo de coisa. Não, o que essa imagem quer dizer aqui? Ele pegou esse medicamento, esse fármaco, perdão, fez o quê? Ele elencou as principais interações aqui em cima, né? Aí ele fez uma modificação para cada uma dessas interações. Então aqui, ó, ele tirou essa ligação dupla.
entendeu? Remoção, hidrogenação da ligação dupla. Aqui, ele desmetilou, tá vendo? Mas aqui a ligação dupla tá mantida, entendeu? É aquilo que eu falei. Para cada derivado, você tem que ter uma modificação só. Então o resto mantém e aqui embaixo tem. É legal essa imagem. E aqui, ó, ele metilou essas duas hidroxilas aqui. Mas o resto se mantém, entendeu? Aí ele vai testar. Vamos dizer, Amanda, que por acaso, que esse último, não teve efeito biológico. E esses dois aqui tiveram efeito biológico. O que isso nos indica, Amanda? Isso nos indica que a interação essencial para o funcionamento desse fármaco, seja lá qual seja o efeito dele, está presente nessas duas hidroxilas. Entendeu? Entendi. Mas eu Entendeu mesmo? foi só esse negócio de interações, não, tipo, isso eu entendi, essa parte eu entendi. Só isso cuida mesmo das interações, tipo, tem interações que são principais, eu só posso colocar essa, tipo, se eu não colocar uma, eu, vamos dizer, tô errando, sei lá, se tiver Não, 4, tipo mas assim, aí eu botei 3, entendeu? Não, Eu fico um pouco nisso. não. Eu nunca vi relatos de alguém falar que ele pede para você elencar as principais interações para depois fazer as simplificações, né? Geralmente essa questão ela tá mais associada a aumentar a potência e tudo mais. Tá? Então essa parte inicial aqui das interações possíveis não é necessário não, mas de maneira geral você pega os que estão mais marginais, entendeu? Essas aqui internas, elas não vão ter muito acesso, né? Mas essa que é mais marginal, essa que é mais marginal, essa que sim, então você elenca, entendeu? Com possível interação, entendeu? Entendi, obrigada. Tá, agora eu vou para restrição. Tá? Então, para que serve a restrição? Quando a gente vai usar restrição, né, que são os fechamentos de anéis, né, a gente vai usar a restrição em identificação de conformação bioativa. Faça o que eu estou falando, gente, faz o fluxograma. Identificação de conformação bioativa, que estratégia eu uso? Restrição. Você vai usar simplificação? Não. Simplificação vai piorar o seu caso. Por quê? Você não vai conseguir definir de maneira exata, né, quem é o grupo farmacofórico. Porque você pode ser aquele grupo, né, mas é porque você está aumentando a flexibilidade. Aumentar a flexibilidade, a molécula diminui potência, tá? Então, você não usa... Às vezes o professor ele te dá o farmacóforo, Amanda, isso é importante. Às vezes ele te dá o farmacóforo na prova, fala assim, como é que eu sei a conformação bioativa? Ou seja, como é que eu sei como é que ele se encaixa no receptor, né? Você não vai fazer simplificação. Simplificação é para descobrir o grupo farmacofórico. Se ele te der o grupo farmacofórico, irmã, não vai ser simplificação. Não vai ser simplificação, tá? A não ser que ele peça para aumentar a potência, diminuir a toxicidade, algo do tipo. Mas, geralmente, esqueça a simplificação. Vá para a restrição. Restrição é justamente para você aumentar a afinidade, tá? Com a restrição de mudança conformacional. Então, você rigidifica ela para que não haja modificação na sua conformação. Por exemplo, esse 7 rimonabante aqui, né? Ele fez o quê pro 8A, né? Ele aumentou aqui consideravelmente sua interação com os receptores CB2, né? Que são receptores de endocannabinoides, né? 2. O que ele fez aqui? Também ele colocou fechamento de anéis. Então, quando falar em restrição conformacional, fecha anéis para ele ficar rígido, tá? E aí você tem uma conformação rígida. Porque vocês concordam comigo que essa ligação dupla aqui, ó, ela fica girando. Isso aqui, ó, esse grupo aqui, ó, ele fica girando, entendeu? Então, se você coloca anéis, ele não rotaciona. E aí você tem uma restrição conformacional, tá? Então, você faz análise conformacional a partir disso, tá? Então, análises rígidos tem um volume adicional, né? Uma análise rígida, então, ele vai aumentar o volume e vai rigidificar, tá? Isso que vocês precisam entender. Então, né, a dopamina, por exemplo, né? A dopamina, então, é que é interessante, né? Então, a dopamina, ela tem essa estrutura aqui, né? E ela fica rotacional, nessa ligação ela fica assim, ó, rodando. Então, esse NH+, aqui, ele pode tanto estar para cima, quanto estar para baixo, ou muito para baixo, ou muito para cima. Ela fica assim, ó, rodando e assim, entendeu? Então, ela não fica parada. Então, a chance dela encaixar com o receptor é menor, porque a conformação bioativa vai ter menor probabilidade de existir, tá? Então, o que você faz? Você fecha esse anel, uma vez fecha o anel para baixo, né? E ele não tem efeito, ou seja, ele é inativo.
Então, esse derivado de dopamina, ele não vai conseguir interagir com o receptor, porque esse grupamina não pode estar presente aqui. E aí, o que fizeram? Um segundo derivado, né? E aí, né, ele está bem mais para cima, ele está bem mais para cima, né? E essa é a orientação necessária para ter o efeito da dopamina, né? Então, quando ele rigidificou aqui, ele conseguiu saber qual a conformação bioativa da dopamina, que é essa aqui de baixo, né? Então, a dopamina, essa cauda de hidrocarboneto aqui da dopamina precisa estar assim, dessa forma, né, de forma em pé, tá? Porque se ela estiver aqui embaixo, não vai ter atividade biológica, tá? Então, aí a gente fecha o modelo farmacofórico, tá? Que é o quê? Você consegue saber quais são as interações, né? Nesse caso, essas hidroxilas, né? Esse anel aromático aqui e esse nitrogênio aqui em cima, tá? Então, essa distância ela precisa ser respeitada para ter o efeito biológico, tá? Então, vou fazer um resumo geral, tá? Vou fazer um resumo geral, tá? Alguém abriu o microfone, foi sem querer, ou quer falar alguma coisa, se manifeste. Ou foi sem querer? Ai, cansei, gente. Foi sem querer, né? Tudo bem. De maneira geral, eu vou resumir, tá? De maneira muito geral, simplificação serve para você descobrir qual a interação importante, tá? Qual a interação que é necessária para que tenha um efeito biológico, tá? E rigidificação serve para você saber espacialmente, esteriamente, né? Qual a posição desses grupos para você ter efeito biológico. E ó, voltando para a definição da IUPAC, o farmacóforo é o conjunto de características eletrônicas, interações e estéreas. Ou seja, você vai conseguir a característica eletrônica do seu farmacóforo com simplificação e estéreas com rigidificação. Restrição conformacional. Entende? Entende que aqui você já sabe que os grupos de interação é OH aromático em H2. A gente já sabe disso. O que a gente quer saber aqui é qual é a conformação, como é que se encaixa no receptor e se encaixa dessa forma aqui. Então precisa ter essas distâncias respeitadas. Entenderam isso daqui? Essa parte final aqui resume tudo. Se vocês entenderam essa parte final aqui agora de rigidificação molecular e análise conformacional e simplificação com interações, vocês entenderam a aula, tá? Então, se o professor perguntar para vocês, Iago, me diz qual o grupo farmacofórico, o que Iago vai fazer? Simplificação da molécula. Então, nesse caso da dopamina, seria o quê? Metilida esse hidroxila aqui para ver se tem efeito. Se tiver efeito, não é farmacofórico. Mas nesse caso não teria efeito, então provavelmente é do grupo farmacofórico. Então você descobre a interação intermolecular. Mas se eu chego assim e falo para a Lena, eu quero que você descubra a conformação bioativa. Esse é o farmacóforo, eu quero que você descubra a conformação bioativa. O que vocês vão usar? Rigidificação molecular. Vou repetir isso mais uma vez, para fixar de uma vez só, tá? Para não ficar chato isso mesmo, tá? Aurora, tem uma molécula na minha C, eu quero descobrir o farmacóforo. Como é que eu faço? Simplificação. Aurora, descobri o farmacóforo, descobri que para funcionar essa molécula, para ela ter efeito anti-inflamatório lá no camundongo, né? Para ter o efeito Y de lá, ele precisa de ter 2 hidroxilas e um ácido carboxílico. Como é que você vai saber onde precisa estar, né? A conformação que precisa estar, a distância entre esses grupos para que haja efeito biológico? Rigidificação molecular. Simplificação para a interação, rigidificação para a conformação. Diga, professor. Como na prova é teórica, né, a gente não tem a parte experimental, se ele vier perguntar na prova, tipo, quais seriam os grupos farmacofóricos dessa molécula, a gente explicaria de que, tipo, para descobrir os grupos farmacofóricos dessa molécula, seria necessário fazer, caso ele viesse, é algo além do que a gente conseguiria responder na prova? Isso. É exatamente isso que ele vai cobrar. Ele vai falar assim, ó, assim, Sofia, tem essa molécula aqui da dopamina e eu quero que você me desenvolva uma molécula que a gente poderia descobrir a conformação bioativa dela. O que você vai fazer? Você dá um chute. Se dá certo ou não, você pode fazer esse nativo aqui, ó. Mas uma coisa é certa, mesmo que não tenha atividade biológica na literatura, ela vai te indicar
ela vai te dar uma possibilidade de você identificar a conformação bioativa. Então, ele não quer que você acerte a conformação bioativa. Ele quer que você faça uma modificação estrutural, tá? Para que seja adequado para aquela descoberta. Entendeu? Então, ela fala assim, eu quero saber a conformação bioativa da dopamina. O que você faria? Você colocaria algum derivado que tenha rigidificação, falaria assim, né? Justificaria assim. Você poderia, botaria esse 1 e falaria assim. A estratégia utilizada para possível descoberta da conformação bioativa foi a de rigidificação molecular, pois há uma diminuição da flexibilidade da molécula, diminuindo as múltiplas conformações que essa molécula pode ter. Caso tenha efeito biológico, provavelmente essa é a conformação necessária para o grupo farmacofórico. Se não tiver, muito possivelmente nos indica que não é essa a conformação bioativa. Entendeu? É isso. Ele não vai pedir para você adivinhar. Isso é impossível. Isso é só você experimentando lá. Vai no modelo experimental, joga um rato, joga uma célula, um alvo isolado e se joga, entendeu? Aí é teste, né? Mas ele quer saber qual estratégia você faria para chegar nessa resposta. Não que a resposta seja certa, entendeu? Entendi, obrigada. Gente, alguma dúvida? Dúvidas? Iago? Me ouve bem? Te ouço bem. Pronto. Então, usando esse mesmo exemplo que você falou com Sofia, se ele perguntasse o grupo farmacofórico, a gente desenharia derivados simplificados. Isso, exatamente. Perfeito. Entendeu? Entendeu? Perfeito. Tá, beleza. Pedir o farmacofórico, geralmente, quando ele vai pedir a conformação, ele vai te dar o farmacofórico. Então, se você analisa lá, ele deu lá, precisa dessa interação. Você vai fazer simplificação? Não, você já sabe que você vai fazer rigidificação para descobrir a conformação bioativa. Perfeito. Vocês entenderam, isso me deixa muito feliz, tá? Porque, às vezes, falta a gente compreender de maneira geral, integral, o que a gente está estudando, né? A gente está estudando aqui técnicas de modificação. Então, cada técnica ela vai ser aplicada para algum fim, né? Isso acontece em outras áreas, né? Por exemplo, eu atualmente trabalho com análises clínicas, né? Já fiz pesquisa, faço pesquisa em análises clínicas hoje, só que eu fiz pesquisa na parte farmacológica, né? Quer dizer, eu fico mais com biomarcador, né? Mas cada processo de análise clínica, né? Para quem for de análises clínicas, tem um interesse, né? Então, técnica de biureto, definir proteína, né? Técnico de cianohemoglobina, definir hemoglobina, né? Eletroforese de hemoglobina, perfil da estrutura da hemoglobina. Então, cada estratégia tem sua função. Aqui, gente, é a mesma coisa, tá? Na química, né, a gente vê infravermelho serve para uma coisa, UV serve para outra. Não é isso que a gente vê nas outras disciplinas, assim, que tem esses métodos analíticos, né, no geral, né? Não é isso que a gente vê? Aqui é a mesma coisa, tá? Só que, claro, aqui tem um contexto muito mais tênue, então vocês têm que ter esse senso crítico, mas a gente pode fazer de maneira geral uma Aurora, quero aumentar a afinidade, aumenta o grupo hidrofóbico. Quero aumentar a seletividade, aumenta a ligação de hidrogênio. Quero aumentar a lipofilicidade, aumenta ligações hidrofóbicas. Quero diminuir a absorção, é muito visível. Aí você coloca o grupo hidrofílico, entendeu? De verdade, faça um esquema, um mapa mental assim. Eu não vou falar que eu vou fazer. Vou tentar fazer, mas faça por si mesmo um material de estudo. Vou tentar fazer um fluxograma, tipo um POP, tá? Vou tentar, não estou prometendo nada, tá? Mas vou tentar. Mas façam isso para estudar, entende? Então, batendo na prova, qual o grupo farmacofórico? Vocês vão fazer o quê? Me respondem, quero que vocês me respondam. Vocês vão fazer o quê? Qual o grupo farmacofórico dessa molécula, Aurora? O que você vai fazer? O que eu faço, gente? Perfeito. Simplificação de uma estrutura só da molécula ou de várias? Faz uma modificação a cada derivado. Perfeito. É isso aí. Tá bom. É isso. Certo? Entendemos? Eu vou tentar aplicar mais as sessões de monitoria para cima, dessa forma, tá? Eu me empolgo às vezes, achando que todo mundo gosta dessa área de desenvolvimento de fármaco e tal. Então, eu vou focar mais no que cada coisa serve para a prova.
tá? E sempre vou dando esses pitacos a mais para quem faz iniciação científica na área e tal, se aprofundar também. Tá bom? Vocês gostaram dessa forma? Vocês viram que eu direcionei mais para a prova hoje, né? No começo, sempre no começo do módulo, eu vou fazer dessa forma mais geral. Aí depois, quando vocês tiverem mais artifícios, eu vou direcionando para a prova. Tá? Dúvidas? Questionamentos? Não, né? Não tendo mais dúvidas, não tendo mais questionamentos ou reclamações, e se vocês estão satisfeitos, eu também estou satisfeito, tá? Beijo, um abraço. Agora tem que ir para a aula de micologia, senão você nem me mata. Opa, a Amanda levantou a mão, mas acho que foi...